Fazer uma pergunta para vocês. Será que é importante mesmo a gente ser feliz? Ou será que felicidade é uma besteira? Felicidade é algo que a gente deixa para depois na nossa vida? Será que a nossa vida tem que ser sofrer hoje? Porque lá na frente, quem sabe um dia, quando a gente se aposentar, aí a gente vai ter o direito de ser feliz? Ou será que a felicidade tem que acontecer agora? Então, queria mostrar para vocês um estudo. Queria mostrar para vocês um estudo que foi feito pela Barbara Fredrickson, que é uma cientista da Universidade da Carolina do Norte, onde ela colocou as pessoas para assistirem vídeos diferentes. Então, um grupo de pessoas assistia vídeos positivos, um segundo grupo de pessoas assistia vídeos neutros, e um terceiro grupo de pessoas assistia a vídeos negativos, que deixavam as pessoas ansiosas, estressadas, nervosas. Logo em seguida, ela pedia para as pessoas realizarem uma tarefa, que era fazer uma lista de todas as coisas que elas gostariam de fazer naquele dia. E o que vocês podem perceber é que as pessoas que assistiram vídeos positivos fizeram listas maiores de coisas que gostariam de fazer naquele dia. As pessoas que assistiram vídeos negativos fizeram listas pequenas de coisas que gostariam de fazer. Então a gente pode dizer que existe uma relação entre a nossa felicidade e a nossa motivação. Quando nós estamos felizes, um pequeno momento de felicidade, assistir a um vídeo alegre, por exemplo, faz com que a gente fique mais motivado, a gente queira fazer mais coisas naquele dia, mais tarefas naquele dia. Por outro lado, um pequeno momento de estresse faz com que a gente tenha uma queda na nossa motivação, a gente não queira se dedicar naquele dia, a gente não queira mandar e-mails, visitar clientes, seja o que for que a gente faz. Então, a felicidade é importante para a nossa motivação. Estudos como esse daqui foram conduzidos para, por exemplo, medir a criatividade das pessoas. E logo depois de passar por um momento positivo, as pessoas são mais criativas também. Outros estudos demonstram que logo depois da gente passar por um momento feliz, a nossa visão periférica aumenta. A gente literalmente enxerga mais quando a gente está feliz. Existe um mundo de possibilidades que se abrem para nós quando a gente está vivenciando um momento positivo. A gente vê possibilidades de resolver problemas. Por outro lado, quando a gente está estressado, nervoso, nervosa, a nossa visão periférica reduz. A gente só enxerga aquilo que está na nossa frente. A gente não vê possibilidades para resolver os problemas que nós temos no nosso dia a dia. Estudos no mundo corporativo, por exemplo, vamos lá, demonstram que quando a gente constrói um ambiente de trabalho feliz, as pessoas são 31% mais produtivas. Quem trabalha com vendas, o vendedor que é feliz vende de 37% a 88% a mais. As pessoas são 300% mais criativas quando elas estão num ambiente que proporciona felicidade. Agora, a descoberta mais importante desse estudo aqui, que foi feito pela Sonia Lyubomirsky, da Universidade da Califórnia, é esse daqui. Nesse estudo, que é uma meta-análise de mais de 200 estudos científicos, o que ela descobriu é que a felicidade é a causa do sucesso. Isso daqui muda a nossa compreensão sobre a felicidade, porque para muitos de nós, a felicidade é o resultado do sucesso. Quando eu sou promovido, aí eu vou ficar feliz. Quando eu casar, daí eu vou ser feliz. Quando eu tiver filhos, aí eu vou ser feliz. Quando eu vender, aí é que eu vou ficar feliz. Quando eu bater a minha meta na empresa, daí é que eu vou ficar feliz. Então vejam só que a gente sempre fica prorrogando a nossa felicidade, colocando ela lá na frente, quando algo grandioso acontecer com a gente. Mas o que esse estudo está demonstrando é que essa compreensão é errada. Quando que a gente precisa ser feliz, pessoal? Hoje, não é? Hoje, porque é quando eu estou feliz que eu fico mais motivado. Quando eu estou feliz é que eu bato a minha meta. Quando eu sou uma pessoa feliz é que eu tenho mais chance de casar. Então, o teu sucesso futuro depende da sua felicidade presente. Deixa eu falar para você, anota isso, que isso é importante. O seu sucesso futuro depende da sua felicidade presente. Quando nós estamos felizes, que coisas fantásticas acontecem com a gente. Então, vocês já perceberam que eu sou apaixonado pela ciência.
né? Eu passo os meus dias lendo artigos científicos. Eu sempre digo que tem maluco em tudo que é lugar nesse mundo, né? Tem gente que gosta de jogar futebol, né? De ir à praia, de ir a um barzinho. O que eu gosto de fazer é ler artigo científico, todos os dias. Uma outra coisa que eu faço com frequência também é visitar cientistas. Vamos lá. Agora acho que vai. Se puder fazer a gentileza de passar para o próximo, mandar e-mails para cientistas. Eu faço isso também quase todo dia. Já recebi respostas até de ganhadores do Prêmio Nobel. E a comunidade científica é muito aberta para ajudar a gente, a fazer a gente evoluir, a indicar novos estudos. Então, diferente do que a gente acha, muitas vezes, dos cientistas, eles são muito receptivos. E um outro passo que eu faço também, vamos lá, é visitar cientistas. Nesses últimos anos eu tive a oportunidade de visitar alguns dos maiores nomes da psicologia social, da psicologia positiva, da neurociência, de influência e persuasão, violência com armas. Ou seja, eu já fui incomodar meio mundo para trazer para toda a população quais são os estudos mais importantes, mais relevantes para que a gente possa tomar decisões que são melhores. E eu sempre falo que, como professor, eu tenho uma responsabilidade muito grande, né? Porque eu não posso estar aqui nesse palco e ensinar para vocês aquilo que eu acho que funciona. Né? Lá na universidade, não posso ensinar meus alunos, eu acho que isso daqui é felicidade. Eu tenho que trazer evidência científica para que essas pessoas possam tomar boas decisões e possam ter os resultados que elas merecem na vida. Não é? Muito bem, vamos para frente aqui. Isso, alguns lugares que eu já visitei, tem vários outros, né? Mas aqui são alguns deles. Se puder passar para o próximo, eu agradeço. Eu escrevi 4 livros, né, como já foi mencionado aqui, livros desde a área de vendas, 2 livros sobre felicidade, e o meu último livro é um livro sobre polarização política, né, no Brasil. Isso está se tornando um problema bem grande, as pessoas estão brigando com as suas famílias por causa de políticos, né, por causa de divisão política, e tendo que a gente sabe que os relacionamentos são o principal preditor de felicidade para o ser humano, isso é algo muito ruim, né, para o nosso país, lá para o Brasil, porque a gente está estragando nossos relacionamentos, muitas vezes por causa de política. Nós vimos agora, né, recentemente nos Estados Unidos, isso também vem acontecendo, né, então a gente precisa ter um pouquinho mais de compreensão sobre o mundo para a gente evitar esse tipo de problema. Vamos em frente, então. Eu quero dar hoje 3 dicas importantes aqui sobre como que a gente constrói uma nação mais feliz, né? Sobre como que a gente pode fazer para criar um ambiente de felicidade e ter aqueles resultados que a gente viu. E a primeira dica envolve dinheiro. Um cientista da Universidade de Chicago chamado Sendhil Mullainathan, ele fez um estudo onde ele mediu a inteligência fluida de alguns agricultores. E ele mediu essa inteligência em 2 situações diferentes. Primeiro, quando o agricultor tinha recebido todo o dinheiro de uma colheita. Ou seja, quando o agricultor estava rico. Depois ele mediu a inteligência fluida desse mesmo grupo de agricultores em um outro momento, muito perto de uma colheita. Quando o agricultor estava pobre, quando ele já estava devendo dinheiro, quando ele já tinha pegado um empréstimo no banco. Será que a inteligência de uma pessoa muda de acordo com a realidade financeira dela? Se a gente assumir que comportamento humano é a personalidade, a gente vai falar que não teve diferença nenhuma se a pessoa está rica ou se ela está pobre, a inteligência dela é a mesma pessoa. Mas como vocês podem imaginar, não foi isso que aconteceu. Quando o agricultor estava pobre, quando ele estava devendo dinheiro, ele teve um desempenho no teste 25% pior. Isso demonstra, pessoal, que a insegurança financeira muda a nossa capacidade cognitiva. A gente tem menos capacidade para resolver os problemas do nosso dia a dia quando a gente está numa situação financeira complicada. Não só esse estudo, como diversos outros demonstram esse fenômeno aqui também. Se puder passar o próximo slide, eu agradeço. Uma cientista da Yale chamada Rajita Sinha, ela fez um estudo onde ela queria descobrir se existia alguma mudança significativa na estrutura cerebral das pessoas, se elas estão ricas ou se elas estão pobres. E ela fez um estudo bastante longo, onde todos os meses as pessoas iam até o laboratório e tiravam uma foto do seu cérebro, pessoas com segurança financeira, pessoas sem segurança financeira. E o que ela descobriu é que, com o passar do tempo,
As pessoas que não têm segurança financeira, que estão sempre batalhando para conseguir pagar suas contas, elas apresentam uma redução no córtex pré-frontal, que é a área do cérebro que é responsável pela tomada de decisões, pela resolução de problemas complexos, pela criatividade, pelo controle da impulsividade, pela regulação das emoções. Ou seja, com o passar do tempo, as pessoas que vivem numa situação de pobreza, elas têm uma redução na parte mais importante do cérebro delas. E isso faz com que elas tomem decisões que são cada vez piores, que elas se afundem ainda mais numa condição que já é ruim. Então, nós temos que prestar atenção nesse tipo de evidência para que a gente possa diminuir dificuldades, né, e diferenças sociais. Vamos para o próximo slide, por favor. Uma outra cientista da Harvard, que eu visitei, inclusive, chamada Katie McLaughlin, ela fez estudos com crianças. E um outro cientista também chamado Victor Carrion, que é um cientista da Stanford, que eu também visitei. E esses cientistas descobriram que com 5 anos de idade, o cérebro de uma criança que nasce na pobreza é completamente diferente do cérebro de uma criança que nasce na classe média ou na riqueza. Existe uma redução no tamanho do hipocampo de uma criança pobre. O hipocampo é a parte do cérebro que é responsável pela fixação da memória, pelas novas memórias, pelo aprendizado. Então, as crianças que são pobres, elas têm mais dificuldade em aprender na escola. Muitas vezes isso faz com que elas desistam da escola um pouco mais para frente. Existem áreas do cérebro, como o córtex médio pré-frontal, que também são reduzidas em crianças de classes mais pobres. O córtex médio pré-frontal, ela é uma parte do cérebro que é responsável pela comunicação da amígdala, que é a parte que processa estresse, ameaça, insegurança, com o córtex pré-frontal, que faz essa regulação das emoções. Então, isso significa que uma estrutura menor dessa parte faz com que as crianças tenham uma dificuldade em controlar suas emoções, elas são mais impulsivas. Com o passar do tempo, o que acontece, infelizmente, é que essas áreas elas não têm uma recuperação. Essas áreas elas permanecem iguais na vida adulta. Então, nascer na pobreza é algo muito complexo se a gente não fizer uma mudança social. É importante que essa mudança venha através de políticas públicas. A amígdala de uma criança pobre, a amígdala, parte do cérebro que processa estresse, medo, ameaça, etc., ela é maior, mais desenvolvida, mais reativa. Se a gente passa fotos de vários rostos para uma criança pobre, pessoas sorrindo, pessoas com caras de braba, pessoas com expressões normais, né, neutras. A criança que é pobre, ela vê uma expressão facial neutra e ela interpreta como se aquela pessoa estivesse braba com ela. Então, existe uma mudança na forma como a gente interpreta as coisas na vida. A gente sente que a gente está em constante ameaça quando a gente nasce na pobreza e a gente não tem uma maneira de sair dela. É por isso que segurança financeira é tão importante, pessoal. É importantíssimo que a gente construa um país que tenha pouca diferença social, onde todas as pessoas realmente consigam pagar suas contas e ter uma vida digna, consigam se alimentar de uma forma bacana. É importantíssimo isso. No Brasil, de onde eu venho, a desigualdade social é gigante. É uma coisa assustadora a diferença entre ricos e pobres, né, no Brasil, e é uma das políticas que precisam ser feitas, né, dentro do nosso país. Temos algumas, né, mas isso ainda precisa melhorar. E como hoje tudo tem debate político, né, no Brasil não é diferente. Nós temos, né, um partido que é a favor de bolsas, né, de auxílio aos mais pobres, e outro lado que é contra. Não é? Por isso que a ciência é tão válida. Não é? Eu quero mostrar para vocês um estudo que foi feito por uma cientista da Colômbia chamada Kimberly Noble. Essa cientista, ela fez um estudo com mães de crianças pobres.